AESB 3 Análise. Após o pedido de muitos, no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise da empresa AES Brasil. Eu vou analisar aqui 10 pontos a respeito dessa empresa e no final eu vou falar a minha conclusão, se eu considero que é bom ou não ser sócio dessa empresa. Eu vou listar os motivos, desta vez em ordem decrescente, portanto, fique até o final do vídeo, pois a última característica da empresa que vamos analisar é a mais importante de todas. Antes de tudo, eu convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito. Também informo que, se você precisa de ajuda para investir, você pode contratar a minha mentoria pagando um valorzinho irrisório, entrando em contato pelo número de WhatsApp que está na descrição deste vídeo. Vou lhe ensinar tudo o que eu sei ao longo desses mais de 12 anos como investidor, ajudar a analisar as suas empresas, montar a sua carteira, tirar todas as suas dúvidas. Entre em contato comigo pelo número DDD 45, número 988446279. Vamos ao vídeo de hoje. Vamos falar de AES Brasil, uma das empresas mais faladas, mais especuladas por holders. Será que é bom ou não investir nessa empresa? Vamos lá. 10ª característica que nós vamos analisar sobre a empresa. Sua estrutura, como a AES Brasil ganha dinheiro, quais são as suas operações. A AES Brasil, a AESB 3, ela é uma geradora de energia. Então, ela possui ali usinas hidrelétricas, outras formas que nós vamos falar mais adiante ali, e ela vende energia que ela gerou, pois no segmento de eletricidade nós temos as empresas que são as geradoras, as transmissoras e as distribuidoras. A geradora é quem produz a energia, vamos assim dizer, né, quem transforma as forças mecânicas em energia elétrica. Por sua vez, essa energia ela é transmitida através de longas redes pelas transmissoras, e por final ela é distribuída pelas distribuidoras ali em cada estado, em cada cidade, até as nossas casas. Então, no caso, a AES Brasil, ela é uma geradora, ela não transmite energia e não distribui energia para o consumidor final. Ela gera energia e vende essa energia. Então, entender como a empresa funciona e como a empresa ganha dinheiro é muito importante e não é algo tão simples como parece, né? Eu sempre digo que é muito importante entender como a empresa ganha dinheiro para você decidir se você quer ser sócio dessa empresa, ser parceiro desse projeto ou não. Isso não é tão simples porque muitas vezes você pensa, um supermercado ganha dinheiro vendendo os produtos, mas nem sempre é simples assim. Por exemplo, nós temos o caso do McDonald's, onde a sua fonte de lucro, na verdade, está no setor imobiliário e não na venda de lanches. Então, você conhecer profundamente o modelo de negócio do qual você pretende se tornar sócio é de extrema importância. Então, no caso da AES Brasil, ela ganha dinheiro gerando e vendendo energia elétrica. A empresa possui 4,2 gigawatts de capacidade instalada e 1 gigawatts de capacidade que ainda está em construção. Então, em breve serão 5,2 gigawatts de energia que a empresa terá para comercializar. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre essa quantidade de energia, o que isso significa, né, para o vídeo não ficar muito longo, mas se você tiver interesse em pesquisar mais a fundo, pesquise ali sobre megawatts, gigawatts, quais as diferenças, né, o que isso significa. Mas é uma capacidade bem interessante. A empresa possui diversas usinas, opera em diversos estados como São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Rio Grande do Sul. Agora, um ponto interessante a respeito da empresa. Desta capacidade de 4,2 gigawatts já construídos, 2,7 gigawatts são de energia hídrica, ou seja, hidrelétricas, 2,2
gigawatts em capacidade de usinas eólicas e 295 megawatts de energia solar. Então nós podemos ver aqui que a empresa ela basicamente ainda depende da energia hidrelétrica e eólica. É uma empresa com fontes de energia totalmente renovável, nível AAA em ESG, ou seja, uma empresa com um nível de eficiência máxima no que diz respeito a políticas ambientais. Então, essa é a AES Brasil, uma empresa que comercializa, produz e vende energia elétrica, que ela é gerada principalmente através de fontes hidrelétricas e eólicas e também com uma certa quantidade de energia solar, e essa proporção deve crescer nos próximos anos. Então, a minha conclusão sobre essa característica, a 10ª característica a respeito da AES Brasil, a minha conclusão é bastante positiva, acho muito interessante toda a estrutura da empresa. Eu já acompanho essa empresa há muitos anos, acompanhei vários desses parques sendo adquiridos, usinas construídas, então é uma estrutura bem bacana, realmente dá orgulho de quem é sócio da AES Brasil. Característica número 9, valor de mercado. O valor de mercado da AES Brasil, a AESB3, na cotação de hoje, ele está ali por volta de 4,7 bilhões de reais. Este é um valor muito importante para você ter em mente, que sobre todas as outras características que vamos falar neste vídeo, o valor de mercado sempre ele vai ser um balizador ali, você sempre vai utilizar esse valor para calcular em cima dele para saber se determinado indicador está bom ou não está bom. Então guarde este número, 4,7 bilhões. Podemos arredondar para 5 para ficar mais fácil a conta. Ou seja, falando desse valor de mercado ali, nós podemos dizer que é um valor de mercado ainda bastante pequeno para o setor de energia elétrica, né? Nós temos várias empresas ali, como por exemplo o Engie, na faixa dos 30 bilhões, né? Mesmo a Taesa já está valendo ali por volta dos 13, 14 bilhões, então é praticamente uma small cap ali a AES Brasil, tendo então espaço para crescer muito as cotações ainda. Se isso vai acontecer ou não já é outra história, mas que o espaço existe, ele existe, né? Pois eu sempre lembro nos vídeos aqui, quando você compra uma empresa gigante, né, comparado com as outras do setor, você tem que ser uma empresa muito boa, porque você não tem muita margem ali. A empresa precisa ser lucrativa e precisa compensar o seu valor. Já quando você compra uma empresa menor, ela tem muito espaço para crescer, e mesmo que às vezes esse crescimento não aconteça, mas ainda ela consegue justificar o seu valor de mercado pequeno ali. Então, é um ponto interessante também, eu acho, o valor de mercado da empresa. Característica número 8, faturamento. No ano de 2021, ela reportou um faturamento de 1,9 bilhão de reais. Nós temos apenas esse ano de faturamento, porque para quem não conhece há muito tempo, a AES Brasil ela vem de uma reestruturação ali, ela era em parte antiga AES Tietê, do Ticket 4, né? Então ela teve toda uma reformulação, então é uma empresa relativamente nova na bolsa, né? Embora ela já atue há mais de 20 anos no mercado, principalmente ali o pessoal de São Paulo conhece muito bem, mas essa empresa atual, a AES Brasil, é uma empresa relativamente nova, então nós só temos o ano de 2021 na bolsa. Não seria justo eu trazer aqui os dados da AES Tietê, porque era uma empresa bastante diferente, então nós vamos apenas analisar os dados da AES Brasil. Então, 1,9 bilhão de reais de faturamento no ano de 2021. Então aqui, lembra que eu falei agora há pouco, todas as outras características nós sempre devemos observar em cima do valor de mercado. Então nós temos uma empresa que faturou 1,9 bilhão de reais em 2021 e tem um valor de mercado de 4,7 bilhões. Aqui é um ponto negativo, esse faturamento ele é bastante pequeno, perto do valor de mercado da empresa. A empresa poderia faturar bem mais para justificar o seu valor de mercado. É claro que a expectativa é que ainda nesse ano e nos próximos anos esse faturamento venha a crescer, pois como eu mencionei aqui, a empresa tem diversos projetos em construção e também no ano de 2021 foi um tanto quanto prejudicado pela questão hídrica, né, que no Paraná mesmo nós tivemos a maior seca
da história, e em vários estados do Brasil foi semelhante, então o faturamento deve ser um pouco melhor nos próximos anos. Nos últimos 3 meses o faturamento já foi um pouco melhor, de 620 milhões de reais, então deve melhorar, mas ainda assim é um faturamento pequeno em relação ao valor de mercado da empresa, né? Já mostra que nós estaremos pagando um pouco caro para se tornar sócio. Característica número 7, a dívida. A AES possui uma dívida líquida de 4,5 bilhões de reais e possui 3 bilhões de reais em caixa aproximadamente. Ou seja, tem muito dinheiro para novos projetos, mas também já tem uma dívida bem considerável ali. Eu diria que ainda é uma dívida saudável, ainda está compatível com os projetos, mas já está no limite ali. Mas ainda a dívida nesse caso então não é um problema. Característica número 6, perenidade do setor. Que não tem muito o que falar, né, pessoal? O setor elétrico é um dos setores mais perenes e seguros e necessários da Bolsa e está em franco crescimento, né? Eu digo sempre que o mundo está se eletrificando. Então é um setor bastante tranquilo, o setor não está passando por nenhuma disrupção. Então, quanto a isso, ponto positivo para a empresa. Característica número 5, gestão e inovação. Este é um ponto muito fundamental também que eu analiso sempre antes de se tornar sócio. Eu vejo a maioria dos investidores e mesmo instrutores menosprezando, que é a gestão. A gestão é algo fundamental numa empresa, pois como se diz, é o olho do dono que engorda o boi. Quando nós falamos em gestão aqui, nós estamos falando principalmente dos controladores de uma empresa. Então, no caso da AES Brasil, ela é controlada por uma holding e nós podemos ver que ela tem trabalhado nos últimos anos para montar uma boa capacidade de geração de eletricidade, cada vez mais, sempre com o foco em uma governança corporativa, com uma política ambiental, vamos assim dizer, totalmente alinhada, né? Como eu mencionei aqui, a empresa possui o AAA no padrão ESG e foram diversos projetos que foram executados nos últimos anos. Recentemente, por exemplo, há cerca de um mês, ela comprou 2 usinas eólicas no valor de 2,2 bilhões de reais, então um investimento bem grande. A empresa está ativa, está buscando gerar riqueza para os sócios, então ponto positivo para a gestão. Característica número 4, dividendos. Então, como mencionei aqui, nós não podemos analisar dividendos passados da ESTT, que não teria muito sentido. Os dividendos da AES Brasil, por enquanto, são irrisórios. No ano de 2021 ali deu cerca de 1 e pouco por cento. Então, é uma empresa que quem pensa em dividendos a curto prazo, né, não deve nem pensar nisso. Então, a curto prazo não se deve pensar, mesmo a médio prazo, em dividendos para a AES Brasil. É uma empresa que ainda está se montando no mercado. Então, ponto negativo aqui nesse caso. Característica número 3, ativos. A AES Brasil possui ativos no valor de 14 bilhões de reais. O que são ativos? Basicamente, é o valor de mercado de tudo que a empresa possui. No caso de uma boa empresa, esses ativos, como o próprio nome diz, estão ativos, gerando caixa, gerando dinheiro para a empresa. São imóveis, são móveis, é dinheiro, é maquinário, é tudo aquilo que está trabalhando e gerando dinheiro. Então aqui no valor de 14 bilhões, é um ponto bem interessante que eu acho, considero muito positivo, muito bacana. Por quê? Porque como eu mencionei lá no início, a empresa possui um valor de mercado de 4,7 bilhões na data de hoje, arredondando para 5 bilhões, e os seus ativos são de 14 bilhões. Então você está praticamente levando para casa mais do que ali cerca de 3 vezes o valor que você está pagando em ativos. Então esse é um ponto muito interessante. Característica número 2, patrimônio líquido, que é de fato o que sobra para o sócio, caso a empresa fechasse as portas e resolvesse dividir tudo que tem para os sócios, vamos assim dizer. Isso aqui é uma margem de segurança importante também.
No caso da AES Brasil, o patrimônio líquido é de 3,2 bilhões de reais. Então aqui é um ponto um pouco negativo, porque o patrimônio líquido ele está abaixo do valor de mercado. Então você tem um certo risco maior ao se tornar sócio de uma empresa como essa. Quando você se torna sócio de uma empresa com patrimônio líquido menor do que o valor de mercado, é preciso que os projetos dessa empresa deem muito certo e essa empresa não passe por momentos de turbulência financeira, porque aí as coisas podem se complicar muito. E agora, finalmente, vamos chegar ao número 1, a característica mais importante que nós devemos analisar a respeito de qualquer empresa: crescimento dos lucros. Então, como eu falei aqui já, a AES Brasil, nós só temos o ano de 2021 para fazer análise, e no ano de 2021 o lucro da mesma foi de 374 milhões de reais. Então, este número aqui, em relação ao faturamento, é um número, vamos dizer assim, para o setor elétrico é um lucro baixo. Ela fica com um PL maior do que 10, mas é muito difícil tirar uma conclusão apenas por um ano. A gente sempre fala aqui, quando você vai estudar para se tornar sócio de uma empresa que vai ser uma das principais da sua carteira, não estamos falando aqui de uma empresa com potencial de crescimento, nem empresa com potencial de turnaround, que, para quem não sabe, a minha carteira é baseada, em sua maioria, em ações de empresas sólidas, lucrativas e boas pagadoras de dividendos. Uma certa parte em ações de empresas novas, que eu vejo com um potencial de um crescimento um pouco acima da média. E uma outra parte da minha carteira em empresas com potencial de turnaround, porém com um grande risco associado. Então, quando nós estamos analisando uma empresa, como é o caso da AES Brasil, se ela poderia fazer parte de nossa carteira principal, onde vamos alocar a maior parte do nosso dinheiro, Então, uma empresa com uma relação de preço-lucro acima de 10, ainda mais o setor elétrico, é um PL alto. Não é positivo, bastante negativo este número, mas nós precisamos ter mais anos para avaliar e, na verdade, nós nunca vamos comprar uma empresa para compor a maior parte da nossa carteira que não tenha no mínimo 10 anos para analisar os lucros. Então, precisamos esperar 10 anos para analisar os lucros da AES Brasil, ou então tomar a decisão de comprar ela para uma carteira de empresas novas, empresas com potencial de crescimento, que pode ou não acontecer. O risco sempre é muito maior porque não temos histórico. Então, essas são as características que nós analisamos aqui da AES Brasil, e a minha conclusão agora que eu vou dizer é: eu acredito que a empresa tenha muito futuro, é uma empresa que tem muita condição de ser bem lucrativa, trazer ótimos retornos ao sócio, tanto em crescimento das cotações quanto em dividendos. Mas, neste momento, eu vejo que a empresa não está barata frente aos seus resultados, e nós temos muitas empresas do setor elétrico já bem consolidadas, boas pagadoras de dividendos, com menor risco, que seria mais adequado fazer o seu investimento. Então, para você que está pensando em comprar as ações da AES Brasil, muita gente achando que seria um grande negócio, que as ações estão muito baratas, na verdade elas não estão, mas a longo prazo eu acredito que realmente vai se mostrar um bom investimento, que a empresa vai conseguir aumentar a sua capacidade de geração e, consequentemente, o faturamento em cima da venda dessa energia, mas de momento, para você que procura uma empresa sólida e boa pagadora de dividendos do setor elétrico, nós temos outras opções muito melhores, como Engie, Taesa, até mesmo Energias do Brasil e várias outras ali. Eu fiz aqui um vídeo falando especificamente de ações do setor elétrico, mas lembrando que este vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de qualquer ativo. Se você quiser comprar uma pequena parte de sua carteira em ações de empresas novas, mas onde você enxerga um potencial de crescimento acima da média, como eu faço, eu aporto cerca de 30% da minha carteira, dividida entre várias empresas novas, então quem sabe você pode dar um espaço ali para a AES Brasil, pode ser uma das empresas que venha trazer resultados no futuro.
Peço mais uma vez a sua ajuda. Inscreva-se neste canal e se você precisa de ajuda para investir, entre em contato comigo pelo número de WhatsApp que está na descrição deste vídeo. Bons investimentos a todos!